Boa noite. Obrigada pelo convite, Gabi. Muito bom estar aqui. É um prazer compartilhar aí uma especialidade, uma área, né, que eu me dedico há bastante tempo, de formas distintas. E, enfim, eu trouxe esse papo aí é longo, específico, polêmico, com milhões de vertentes diferentes, tanto na perspectiva psicanalítica como em outras ciências, porque a gente não pode falar de gênero e transexualidade sem pensar em multiplicidade de muitas coisas e muitos aspectos. Eu trouxe um panorama geral, bastante focado na minha clínica, né, tanto institucional quanto particular. Enfim, e vou abrindo espaço para vocês irem trocando comigo. Acho que não tenho intenção nenhuma de fazer essa conversa sozinha, então fiquem super à vontade. É um tema que suscita bastante questões e, enfim, está aberto o espaço desde o início. Vou dar um panorama geral sobre gênero, e depois acho que a conversa vai caminhar mais sobre a questão dos adolescentes e das crianças trans. Área que eu gosto muito, então, e é onde dedico minhas pesquisas hoje. Então, estou bastante feliz de compartilhar um pouco aí da história com vocês. Então, rapidamente, acho que quando a gente fala de um cenário das transidentidades, eu vou falar vários termos. Muitos deles eu vou mudando, então fiquem super à vontade para me perguntar também. Eu não vou poder parar sempre, senão a gente não sai daqui essa semana, mas fiquem super à vontade. Então, acho que é muito importante, uma coisa que está muito na moda hoje é a gente falar de lugar de fala. Né? Tá na moda, o que, por um lado, é muito bom, porque, sim, a gente tem que pensar da onde a gente está falando, mas, quando a gente fala da população trans, e principalmente do trabalho com a população trans, isso, especificamente, tem um contexto bem importante, principalmente quando a gente pensa em patologia. Maia, do que você está falando? Eu chego lá. Então, contextualizar um pouco para vocês de que lugar de fala eu estou aqui. Né? Então, bom, sou psicóloga, sou uma analista, fiz minha formação no SEDES, continuo lá com um grupo de estudo sobre gênero, mas comecei aí nessa área da população trans, de trabalhar com a população trans, em 2005, quando eu estava na faculdade. Eu fui fazer um estágio no Hospital das Clínicas. Ainda não existia um ambulatório específico para pessoas trans que queriam fazer a cirurgia. Na verdade, não tinha nenhuma portaria específica do Ministério da Saúde para legalizar o processo transexualizador pelo Sistema Único de Saúde, como a gente tem hoje. E eu não fazia absolutamente a menor ideia do que eu estava fazendo, eu não era nem formada. Achei super interessante a ideia de poder trabalhar com pessoas que queriam mudar de sexo, e me aventurei. Por lá fiquei mais de 10 anos, onde atendi muitos adultos, alguns adolescentes, e iniciei com as crianças. Né? Hoje é um ambulatório específico de crianças e adolescentes. Eu atendi... O celular, às vezes, fala com a gente, né? Bom, atendi algumas crianças por lá. Depois, eu fui para a Santa Casa. Eu montei, junto com outras duas colegas analistas, um ambulatório que chama AGE, Ambulatório de Generidades, que não atende só a população trans, como o próprio nome diz, é um ambulatório de generidades, que funciona lá. Tenho um super orgulho de ter participado desse projeto. E hoje eu tenho um curso, que é o Transitar, junto com uma analista já bastante conhecida nesse tema, que é a Patrícia Porchat, e a gente tem um curso específico da clínica psicanalítica das transidentidades. Então, basicamente, são pessoas que querem trabalhar com isso. A gente entende que a formação, tanto dentro da psicologia, como da psiquiatria, como da psicanálise, não aborda esse tipo de clínica, nem esse assunto, talvez com a importância e aprofundando como o tema exige. Então, a gente decidiu montar esse curso, e esse ano a gente vai começar o 3º ano. Enfim, então, é desse lugar que eu falo. Basicamente, é um lugar clínico. Eu acho muito esquisito pensar que a transexualidade virou uma moda,
né, dentro da ciência, óbvio, dentro do assunto, né, disso que eu estou falando, pensando em profissionais de saúde. Então, hoje a gente vê um monte de gente interessada e querendo trabalhar, querendo entender, e falando sobre teorias e dissertando sobre diagnóstico, sem nunca ter escutado, de fato, né, uma pessoa trans dentro da sua clínica. E, então, eu decidi começar colocando isso para vocês, tendo em vista que vocês, imagino que, pelo menos a larga maioria aqui, sejam analistas, né? Então, assim, eu parto de um lugar de escuta. Esse é o meu lugar de fala. Eu não sou trans, eu sou uma pessoa cis. Eu não posso dizer como essa pessoa se sente a partir da vivência, mas eu posso dizer o que eu escuto ao longo dos últimos 15 anos e o que eu pude pensar sobre essa escuta. Acho que isso é o mais importante para a gente começar. Tá bom o som, gente? Tá tudo certo? Gripada um pouquinho, peço desculpas, não é coronavírus. O paciente meu falou, avisa, né? Tá todo mundo no... É só uma gripe mesmo. Enfim, conversando sobre gênero. A gente podia ficar horas só falando sobre as denominações de gênero. O que é gênero? Isso já dá uma belíssima discussão. Eu vou pegar uma fatia que me interessa para a gente começar. Então, vamos lá. São reflexões sobre gênero, todas aquelas que se fizeram na história do pensamento humano, acerca das consequências e significados que tem o fato de pertencer a cada um dos sexos. Sentimento de ser homem ou mulher. É importado do latim genus, tipo, espécie, nascimento, característica, atributo, categoria, família, gênero gramatical, linhagem, maneira, classe. Crenças, traços de personalidade, atitudes, sentimentos, valores, comportamentos e atividades que diferenciam homens e mulheres. Vou colocar mais uns conceitos aqui na roda para a gente começar a se aquecer para esse assunto. Sexualidade. Sensações que emanam do corpo, geram tensão, buscam descarga, são traduzidas em fantasias, conscientes e inconscientes, cenas, e são parcialmente interpretadas por nós de acordo com um discurso que nos atravessa. Sexo. Designa os componentes biológicos e anatômicos. Orientação sexual. Reúne aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais associados à feminilidade e masculinidade. Gênero. Agrupa aspectos psicológicos, sociais, históricos e culturais associados à feminilidade e masculinidade. Bonitinho ficou meu cubo, está funcionando. Fiquei com medo. Todo mundo conhece o cubo mágico, imagino eu. Quando a gente pensa em gênero e psicanálise, eu acho que essa imagem, para mim, traduz bastante das ramificações que dá para a gente trabalhar. É muito complicado. Eu podia falar aqui de gênero sobre o feminismo. Eu podia falar sobre uma teoria psicanalítica falocentrista. Eu podia falar sobre machismo, uma sociedade patriarcal, né? Mas eu também posso falar na multiplicidade das diferenças, das equações, dentro de um desenvolvimento da psique humana. E eu acho que é desse viés que eu prefiro trazer, para a gente conseguir começar a pensar em transexualidade. Se a gente parte de uma lógica binária, só tem duas possibilidades: homem, mulher. Ah, mas e se eu não me sinto assim? Ah, então você tem uma psicopatologia, você é doente. Isso tem um nome, tem um CID, né, Manual de Doenças. Será? Bom, mas a psicanálise, ela também é uma ciência pautada em psicopatologias, em diagnóstico. Então, como é que faz? Não, mas não sei se é bem doença, mas se chega alguém na minha clínica e fala: não gosto do que eu tenho no meio das pernas, não gosto da minha genitália, quero fazer uma cirurgia. E aí? Como é que um analista faz a partir disso? O que a gente pode pensar? Sim, teve bastante gente, talvez não bastante, estou sendo generosa, mas já tiveram alguns teóricos importantíssimos falando sobre esse tema, se contradizendo bastante. E temos novas correntes também.
Para a gente começar a pensar, é importante entender eixos de discussão da teoria psicanalítica das transidentidades. Definição, tipo clínico, diagnóstico. É o que eu estava falando, né? A psicanálise tem como um dos eixos, sim, o diagnóstico e a psicopatologia. Etiologia, tratamento, patologia, cirurgia, intervenções corporais, ética. Muito complicado pensar em toda a questão trans ou das identidades trans se a gente não pensar em algum desses eixos. Isso não quer dizer que... É importante sempre, né, quando a gente fala de gênero, tomar muito cuidado com o concordo, não concordo, acho ou não acho. Eu nem coloquei aqui o que eu estou pensando ainda. Eu coloquei o que eu acho importante para a gente ter como eixo de pensamento teórico. É um tema muito específico e é um tema que aborda diversas outras ciências. Então, fica muito complicado a gente pensar em teorização, assim como a gente vai ver quem já fez isso, sem minimamente pontuar todos esses eixos. Como a psicanálise entende a transexualidade? Alguém sabe? Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Algum autor? Alguma definição? Sim. Acho que é uma corrente importante. Bom, você dizer que você já aprendeu na faculdade, ponto. Pelo menos já falam disso, porque na minha formação nunca falaram. Na formação de vários outros alunos que eu tive ao longo desses anos, também nunca se falava sobre isso. Então, acho que já é bacana poder se falar. E ainda dentro da área de psicanálise, mais raro ainda. Então, acho que bacana ter esse tipo de discussão. E, de fato, acho que uma coisa legal na tua resposta é assim, bom, é o que eu aprendi, né? E é isso, assim, quando a gente fala como a psicanálise entende, a gente tem que falar de qual psicanálise a gente está falando. É muito diverso. E está cada vez mais. Que bom. Lembra sempre da minha imagem do cubo. Então, a gente precisa pensar de que psicanálise eu estou falando. De fato, não temos muitos autores para buscar nesse tema, mas a gente tem alguns bastante importantes, como o Stoller, psiquiatra americano, foi quem começou a falar sobre isso, e discípulos. 1960 é quando ele começa os estudos de gênero. Lacan e discípulos, que é mais ou menos o que você aprendeu na faculdade, deve beirar por aí, devia ser algum lacaniano te dando aula. E seus discípulos, na década de 70, então ele começa a teorização fazendo uma crítica à teorização do Stoller. E segue pensando também em estruturas, né? Afinal, seguindo a teoria lacaniana, que eu nem vou me debruçar muito, até porque não sou lacaniana. E, hoje em dia, falando de uma coisa mais recente, que é a psicanálise transidentitária, com novos autores, que também estão fazendo críticas não só a Lacan, mas a clínica psicanalítica atendendo pessoas trans a partir de um viés psicopatológico. Né? Então, uma psicanálise que conversa com Foucault, uma psicanálise que conversa com os estudos feministas. Né? Então, autores importantes, o Tami Ayush, né, que é um francês, acho que é um autor que, inclusive, foi quem criou o termo transidentidade, esse termo é dele. Patrícia Porchat. Né, acho que, dos novos autores, lacaniano, a gente tem hoje o Rafael Calaf, né, alguém que também se debruçou bastante na teoria. Ele estudou bastante Stoller, tem o doutorado dele, saiu um livro interessante sobre a postura de Lacan com as transidentidades. A gente tem o Pedro Ambra, que também fala bastante sobre gênero. Entre Lacan e essa nova psicanálise transidentitária, a gente tem o Paulo Ceccarelli, brasileiro, que também tem um livro da clínica psicanalítica, acho que é Transsexualismo, se eu não me engano, o livro dele. É um livro que não é tão recente, mas também bacana, sobre o assunto, enfim. Mas acho que acho que dá para a gente colocar num eixo histórico essas três linhas. Paradigmas clínicos. Né? Então, assim, ao se apropriar de uma teoria clínica, qual paradigma que a sustenta? Então, é sempre, não só a gente fazer uma linha histórica, né, quando a gente pensa nas teorizações, e, lógico, sempre pensando em contexto. Stoller começou a partir das crianças que ele via na época, é muito diferente das crianças que eu atendo hoje, enfim. Mas a gente também tem que pensar o que sustenta.
Então, acho que dentro dessa área, algumas sustentações que eu considero importantes. As identidades não binárias. Né? Quando chega alguém na clínica e fala, eu não me sinto nem mulher nem homem. Tem que pensar. Independente do que você acha, se você concorda, qual caminho analítico você vai seguir, se você vai desencanar dessa pessoa fazer análise e falar, querido, procure um colega, uma cirurgia ou qualquer outra coisa, a gente tem que pensar. Isso é um grande aporte clínico. No sentido clássico, MTF e FTM. MTF e FTM são as nomenclaturas que a gente usa em artigos científicos em inglês para denominar homens trans e mulheres trans. Então, é male to female e female to male. Quando você olha artigos científicos de medicina em inglês, é essa terminologia que se usa hoje em dia. A mulher, transexualidade dos meninos de Stoller e de Schreiber. O Stoller, ele começa com crianças e depois ele entende, ele conhece alguns meninos e a partir daí ele começa a teorizar. Né? Ele faz um caminho aí pelo núcleo do eu, enfim, é uma teoria que eu acho que, para quem gosta desse assunto e tem interesse, é imprescindível visitar a obra do Stoller. Homens trans, eu não vou dizer um fenômeno, porque eu acho essa palavra bem complicada, mas pessoas que a gente não via antigamente. Quando eu comecei a trabalhar com essa população, a larguíssima maioria de pacientes que eu tinha eram mulheres trans. E quando a gente pegava evidências científicas, a gente estava falando de 10:1, a gente estava falando de 12:1. Hoje em dia, eu vejo muito mais meninos trans, meninos porque são jovens, cada vez eles chegam mais jovens no consultório. Eu vejo muito mais meninos trans do que meninas. E de um outro lugar de fala. Então, acho que isso é uma coisa que mudou bastante para a gente também poder pensar a teoria. Travestis. No Brasil, é imprescindível a gente pensar nas travestis, aprender com as travestis, o que significa. Né? A travesti não é só uma identidade trans, ela tem um lugar político, né? Ela tem um lugar social muito importante. Importantíssimo para a gente pensar qualquer tipo de teoria. É alguém que não se encaixa num diagnóstico. Então, é muito interessante. Identidades não binárias, como eu já... É o agender, né? Em português, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade nessas palavras e nas traduções dela, mas não é o assexual, mas é uma pessoa que simplesmente não se identifica nem com o feminino, nem com o masculino. Isso não se identifica, que eu digo, ela se coloca dessa forma. Acho que uma coisa importante que eu não falei no começo é que, quando a gente fala sobre identidades trans, a gente tem que ter muito respeito e muito cuidado em como as pessoas se apresentam para a gente. Liga alguém no seu consultório. Oi, tudo bem? Queria marcar um horário. Tem uma voz que você entende que é de mulher. Ah, tá bom, vamos lá, tá bom. Você abre a porta, você vê, por exemplo, você. Você chega na minha porta e fala, tudo bom? Tudo bom, né? Tudo bom? Mas na minha cabeça, a fantasia que eu fiz era uma voz de menina, e você, na minha cabeça, tem códigos que eu entendo que é de um menino. Complicou. Aí eu falo, que horário você... Nossa, a sua camisa... Eu estou tentando pensar um comentário de analista que poderia significar gênero, mas a gente não faz muitos na primeira. Mas, por exemplo, você podia virar para mim e falar assim, se apresentando dessa forma, eu sou a Maria. E eu poderia ter muita dificuldade de interpretar um artigo ou de não trocar o nome. Enfim, por mais que na primeira, segunda, terceira entrevista a gente não faça grandíssimas intervenções, ou a gente espera que não se faça, em algum momento isso aparece, e aparece com muita força. A gente faz lapsos o tempo inteiro, porque a gente tem códigos do que a gente acha que é ser homem e o que é ser mulher. Então, talvez, uma das coisas mais importantes que eu possa deixar para vocês hoje é como a gente precisa revisitar os nossos conceitos de gênero e de sexualidade para poder pensar numa clínica de transidentidades de forma minimamente imparcial, se é que isso ainda é possível, né, no lugar de fala do analista, mas, enfim, tendo aí uma premissa freudiana mais clássica, é importantíssimo a gente pensar. Não tem como. Né? Não adianta, a gente sabe hoje em dia que seria muito bacana se a gente fosse uma folha em branco, mas a gente não é. Quando a gente fala de sexualidade e gênero, isso se multiplica à milionésima potência. Porque a gente está falando de quem a gente é. Todo mundo tem gênero. Todo mundo tem sexualidade. Você pode atender um psicótico e achar que aquilo lá é muito distante da tua realidade.
Ou você pode trabalhar com a clínica de distúrbios alimentares e nunca ter imaginado passar por isso na sua vida. Ou alguém que está num luto horrível e você, graças a Deus, nunca vivenciou aquele tipo de dor. Agora, quando a gente está falando de uma questão de gênero, você realmente acha que isso não tem nada a ver com você? Então, tem. E muito. E aonde isso aparece na clínica? Nos nossos lapsos, nas nossas fantasias, no que a gente imagina daquele paciente, no que a gente acha certo que ele dê. Ué, mas se era uma voz de menina, você se apresenta assim para mim, você quer que eu te chame de Maria? Tá esquisito? Então, tudo isso são paradigmas clínicos para a gente pensar. E é muito fácil agora, trabalhando com essa população há muito tempo, eu contar isso para vocês com essa calma. Mas, no dia a dia da nossa clínica, isso se complica muito. E, geralmente, o que acontece é que a gente se perde no atendimento. As pessoas, geralmente, ficam extremamente ofendidas, porque não se sentem respeitadas a partir da própria identidade. Então, o que eu mais escuto de pessoas trans que me procuram para atendimento é, bom, eles já têm um ranço da psicanálise forte, né? A gente tem um histórico. Uma das coisas é ter esse estigma da psicanálise, olhar a transexualidade como psicose, enfim. Já tem alguns estigmas importantes, né? Então, assim, já é difícil. O segundo ponto é as pessoas não serem respeitadas como elas querem, né? Então, assim, tentar sempre tomar muito cuidado em respeitar como aquela pessoa se apresenta para você. Ah, mas eu não vou fazer julgamento nenhum. Vai. A gente faz. Não necessariamente é um julgamento, mas a gente pensa, né? Afinal, somos analistas, estamos ali olhando aquelas pessoas que vêm nos procurar. Então, é importante sempre entender, quando a gente fala de travesti, ou de homens trans, ou de intersexo, ou de uma identidade não binária, tudo isso é a partir do que eu escuto, não do que eu acho. O psicanalista já não trabalha com clínica de achismo. Quando a gente fala de transidentidades, isso é extremamente importante. Não é só um cuidado na terminologia, não é só um cuidado no nome, é um cuidado no olhar, é um cuidado na escuta, é um cuidado na interpretação, na intervenção. É um cuidado na hora da gente estar colocando alguma coisa que não necessariamente é o que a gente entende que é certo daquele gênero, se é que isso existe. Tudo bem? Gente, conversa comigo. Vocês estão me olhando com cada olho desse tamanho? Conversa comigo, que eu já vou pular para os adolescentes. Tudo bem? Está fazendo sentido? Estou perdida no horário. Então, vamos lá. Acho que é contextualizar mais um pouquinho, né? Assim, quando eu comecei a atender no Hospital das Clínicas, o que eu fazia? Eu fazia terapia compulsória de pessoas trans que desejavam fazer a cirurgia. Não tem por que uma pessoa ir num hospital se ela não tem intenção de fazer alguma intervenção, né? Então, o processo transexualizador, eu não sei se alguém tem algum tipo de familiaridade sobre isso, acho legal pontuar, para quem for psicólogo, a gente acabou de terminar uma nota técnica no CRP, que está publicada, está no site, com orientações para psicólogos do atendimento de pessoas trans, tanto em âmbito particular de consultório, quanto no processo transexualizador, porque, de fato, são coisas muito específicas. E não tinha diretriz nenhuma. Então, assim, sim, tem diretriz. Já tinha uma nota técnica antiga, a gente atualizou, acabou de ser publicada esse ano. Então, quem tiver alguma dúvida, eu convido vocês a olhar. Ficou um documento muito bacana, feito por um grupo de profissionais que trabalha nessa área há bastante tempo, que, sim, eu também fiz parte. Mas, enfim, a gente trabalhava só com adultos, eu fazia terapia compulsória de pessoas que queriam fazer a cirurgia. O SUS ainda exige que essas pessoas passem por, no mínimo, 2 anos de terapia. Provavelmente isso vai mudar em breve, mas é a portaria mais antiga. Mas como assim, Maia? Terapia compulsória? Sim, terapia compulsória. Ué, mas funciona? Putz, acho que não. Mas é um trabalho, não dá para dizer que não foi um vínculo importante, né, de busca e de tentar achar alguma coisa positiva e alguma produtividade de conversa dentro do que precisava ser feito. As filas de cirurgia eram de 10 anos, 15 anos. Então, o estabelecido de, no mínimo, 2 anos de psicoterapia se tornava anos, né? Então, esse tempo que eu fiquei no HC
Foi um tempo que eu acompanhei muitos pacientes durante muito tempo. Então, era compulsório, mas, de qualquer jeito, a fila era muito grande. Então, a gente tentava fazer dessas conversas o mais produtivo possível. Eu tenho bastante orgulho de vínculos e atendimentos muito legais que eu e outros colegas fizemos. Lógico que, hoje, pensando, acho que a forma é péssima. Acho que esse sistema tem que, e acho que vai ser repensado. Mas, enfim, é assim que se trabalhava e a gente organizava uma fila cirúrgica, porque, né, não dá para 15 pessoas darem a mão e falarem, vamos operar agora. Então, tinha uma fila, essas pessoas primeiro iam para a hormonioterapia, caso desejassem, e depois a cirurgia. Com o tempo, com a internet mudou tudo. Sim, quando eu comecei a trabalhar, acho que já tinha celular, mas não tinha uma internet assim tão rápida. Cadê o Fábio? A gente não acessava tudo do celular, do relógio, do não sei da onde. A hora que a internet entrou com a força que ela tem hoje, tudo mudou. E o que mudou também? A idade da população que procurava o serviço. Isso é uma coisa que eu consigo olhar agora, né? Na época não entendia direito. Mas, de fato, mudou. Os primeiros grupos que eu atendi... É importante falar que os atendimentos eram feitos em grupo. Ainda são, se eu não me engano. Também por uma questão de número de demanda e profissionais. Mas muito interessante essa troca, né? E essa possibilidade. Enfim, eu atendia pessoas de 60 anos, 40, 50... Né, de repente, comecei a atender gente de 15, 16, e a portaria no Conselho Federal de Medicina não tinha nenhuma resolução para menor de idade. Faz o quê? Faz como? Super complicado. E, na verdade, ainda não tem. Acabou de sair esse ano a primeira nota deles, com a participação do pessoal lá do HC, que é pioneiro aí nos ambulatórios, né? Sobre a questão das crianças e adolescentes, mas o HC lá do sul, de Porto Alegre, já faz, né, esse trabalho com menores de idade em caráter experimental. É assim que é a possibilidade, porque, em tese, não se poderia. No Brasil, a cirurgia era só a partir dos 21 anos e o hormônio 18. Agora baixou, né, então, com essa resolução desse ano, 2020, baixou para 16 a idade de hormônio e 18 a cirurgia. O que aconteceu também é que não só a idade dos pacientes mudou muito, isso no consultório também é evidente, mas agora eles dão aula, porque eles olham na internet. E, de fato, eles dão aula. Eles dão aula. Eles veem os youtubers, eles veem... existe, como até então, para se ingressar num ambulatório, só tinham 4 ambulatórios no Brasil, na época, que faziam esse tipo de cirurgia. Para ingressar nesse ambulatório, você tinha que corresponder aos critérios diagnósticos do CID, você entrava na internet como enganar o psiquiatra. Saiu uma carta, a pessoa ia lá com um roteiro, eu tenho que falar assim, eu tenho que falar assado. Ou seja, possibilidade de individualidade, zero. Né? Mas tinha que ser assim para eles conseguirem ingressar. Adolescente é diferente. É diferente na transgressão, é diferente na forma de falar. Ainda mais adolescente com tanta informação. Internet é acesso à informação. Então, de fato, eu aprendi demais e ainda aprendo atendendo os adolescentes. Assim, a gente não tem que explicar nada. Eles vêm com basicamente tudo pronto. Isso foi uma mudança muito, muito grande, trabalhando dentro de um ambulatório. Então, algumas coisas que eu acho importantes. Os adolescentes trans se descobrem a partir da internet, hoje, né? Mas vivem sua experiência de modo solitário. Lembrando da internet, eu achei legal que você falou da coisa do virtual, que vocês vão ter essa conversa, né? Porque, de fato, assim, muda demais os cenários psíquicos, principalmente quando a gente fala de adolescente. Né? Então, assim, é uma experiência vivida, eles vêm dando aula, mas eles vivem isso de uma forma extremamente solitária, e, obviamente, isso tem consequências psíquicas graves. A convocação para a experiência real depende do outro. E aí, como é que faz? O imediatismo da transição, isso é uma característica também dos adolescentes importantíssima, impede reflexões sobre as consequências futuras em relação ao corpo e ao desejo de maternidade e paternidade. Também dificulta o luto pelo corpo infantil e pelo lugar da criança. Ou seja, um processo, né, se a gente pensar em desenvolvimento infantil, se a gente pensar em 3 ensaios, né, um processo natural de todo mundo, independente se é trans ou se é cis, se complica bastante quando a gente pensa no imediatismo da transição. Então, tem o luto do corpo infantil e o luto daquele corpo que eu não me reconheço.
Então, a elaboração da identidade natural de qualquer adolescente, mais o luto daquele corpo que eu estou odiando, porque está em plena efervescência, eu não estou conseguindo lidar, e o desejo imediato de ter o outro. Difícil. Adolescência é difícil. Algumas observações. Gente, acho que é importante, assim, tudo isso que está colocado são observações clínicas minhas. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Acho que é importante colocar isso para vocês. Relações familiares. Acho que não dá para a gente conversar sobre adolescente e criança se a gente não falar sobre as relações familiares. Então, uma outra coisa que mudou quando a gente começou a atender crianças e adolescentes, bom, quando a gente atendia adultos, eram pessoas extremamente solitárias, que geralmente tinham sido expulsas de casa ou tiveram que seguir o próprio caminho muito cedo por conta da transidentidade. Então, pessoas extremamente solitárias. A gente, raríssimas vezes, conhecia, de fato, as famílias. Os adolescentes, não. Dificilmente eles chegavam sozinhos. E, para você se inscrever, para você ter um cartão SUS, você não pode simplesmente falar, oi, eu quero entrar nesse ambulatório, você precisa da assinatura de um responsável. Então, os pais começaram a chegar. E aí a gente teve que começar a pensar nas relações familiares, que não apareciam tanto, como elas apareciam na clínica dos adultos, fantasias, traumas, cenas, análise individual, né, como a gente vê com qualquer paciente tradicional. Os adolescentes, não. Eles chegavam no ambulatório com a família. E a coisa, obviamente, se complexizou. Então, algumas observações que eu acho importantes. Caminho alto para a família. Rompimento com as expectativas parentais. Culpa, medo dificultam demais a separação. Família coloca em dúvida a percepção do adolescente. Isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório hoje. Muito. Assim, não existe, acho que nenhum. Adolescente, dá para falar até os 25 anos, tá? Porque a adolescência está estendida, né? E, assim, eu recebo muitas pessoas trans nessa faixa etária, vai entre 15 e 25, e quase todos eu converso com as famílias, e quase todos, assim, é 99,999. E sempre a percepção é colocada em dúvida, né? Porque também briga com a expectativa que eu tinha sobre meu filho ou filha. Agressões psicológicas e físicas, muito, índice de violência altíssimo. Bom, não é à toa que o Brasil é o país que mais mata transexuais há mais de uma década, né? Todo ano a gente bate um recorde novo e isso claramente também aparece dentro das famílias. Experiências de abandono, expulsão de casa, humilhação, violência e relações abusivas. Homens trans, relação com a mãe marcada pela ferida do ideal de maternidade. Uma percepção sem grandes bases numéricas, mas com bastante observação empírica. Mulheres trans, um encontro com a fantasia edípica transexual. Isso aí a gente precisaria de mais algumas horas para eu discorrer também, mas, enfim, é o que eu consigo observar. Negociação da transição consigo próprio e com a família pode retardar bastante a separação do adolescente. Né? Não, vocês entendem quando eu falo transição? Não, a transição, na verdade, Gá, ela é nossa, né, assim, de cada indivíduo. Então, assim, bom, eu sou a Maia, eu fui identificada como menina ao nascer, né, então me chamam de mulher, e eu não me sinto assim. Eu contei para os meus pais com 14 anos e quis cortar o cabelo, porque eu acho que ficaria mais masculino se eu tivesse o cabelo curto, e usar umas calças mais largas. Eu coloquei um colete para espremer os meus seios, porque senão ficava muito aparente essa questão feminina, e coloquei uma camiseta bem larga. Isso é uma transição. É uma transição social, por exemplo. E queria pedir para todo mundo me chamar de João. Isso é uma transição. Então, não tem nada a ver com a entrada necessária num ambulatório. Né? Quando a gente fala em transição física, né, que aí são a questão dos hormônios, ou até uma intervenção cirúrgica, aí sim, você precisa dos médicos, enfim. Hoje em dia, você não necessariamente precisa de um ambulatório. Né? A gente tem um serviço interessante, que funciona bem na cidade de São Paulo. É isso, assim. Tudo isso que eu conto, né, das coisas que funcionam no Sistema Único de Saúde, não é ideal, não. As pessoas ainda esperam muito, mas já foi tão pior que está assim, muito menos pior, mas está longe de ser ideal. Está longe de ser
um funcionamento eficaz. Mas, sim, já foi muito pior. Então, hoje em dia, você consegue o encaminhamento e vai para uma UBS de referência. Né? Eles começaram a atendimento. Antes, você tinha que passar por um ambulatório, fazer todas as avaliações psiquiátricas, passar, sei lá, quanto tempo de psicoterapia para daí conseguir uma guia de hormônio só naquele ambulatório. E hoje em dia, não. Você vai numa UBS de referência. Ah, mas eu não sei o que são UBSs de referência. Hoje a gente tem em São Paulo o Centro Cidadania LGBT, que tem as UBSs de referência. Tem uma lista. Né? Assim, na internet, isso hoje em dia não é difícil de achar. Então, assim, está muito mais fácil. Vocês, no consultório de vocês, podem fazer um encaminhamento para algum paciente adulto, a partir dos 18 anos. Quando é menor de idade é mais complicado, mesmo tendo a nova resolução dos 16. Tudo bem? É muita informação, gente, então parem mesmo. Mas quando eu estou falando todo o tempo de transição aqui, eu estou falando em transição social. Estou falando da transição da minha escolha. Com os adolescentes, isso é muito, muito complicado, porque não é uma negociação que eu posso simplesmente acordar e fazer. É uma negociação com a família. Então, esse processo, na adolescência, é bastante específico. E, geralmente, isso aparece muito na clínica. Os adolescentes que eu contei para vocês que nos ambulatórios as experiências são com grupos terapêuticos. Eu transportei isso para o meu consultório, então eu tive, hoje em dia não, mas eu estava atendendo 3 grupos de adolescentes no consultório, porque eu realmente acredito na potência dos grupos quando a gente fala, principalmente de adolescente. Se com adulto já era bacana, com adolescente é mais legal ainda. A possibilidade de troca, a possibilidade dos assuntos emergirem sem necessariamente eu ter que expor tudo meu, né, que na adolescência pode ser bastante complexo, é muito interessante. Então, assim, alguns fenômenos clínicos que eu observei no atendimento desses grupos. Os temas mais recorrentes: transição, relações afetivas, relações familiares, idealização da figura masculina e feminina. Acho que isso é importantíssimo. Isso aparece muito na clínica. Por isso que também é muito complicado, porque se a gente for falar disso sem ter atendido, né, sem ter escutado, a gente tende a cair no estereótipo. Ah, claro, porque deseja ser uma menina, então quer ter cabelo branco, quer ter cabelo grande, quer ter seio não sei como, quer ter bumbum não sei o que lá, tem que usar salto, tem que pintar a unha. Isso é o que eu acho. Não necessariamente é assim. O ideal feminino de cada um pode ser muito diferente. E a gente geralmente se pega caindo nos estereótipos. De homens também. Quando eu atendo as famílias, isso também aparece bastante. Acho que eu atendi uma família em dezembro de um paciente que fez a mastectomia com 24 anos, ele juntou o dinheiro dele, mastectomia é retirada total das mamas, né? É um menino trans, 24 anos, juntou a grana dele, entrou em contato com o cirurgião, fez a cirurgia. Os pais completamente contra, morava sozinho, tinha seu trabalho, tocou o barco e fez. A família, enfim, depois de um tempo se recuperou bem e tal, trouxe a família para conversar comigo, uma família do interior. O pai falava para mim assim: mas Maia, ele nunca vai ser homem, porque ele nunca vai ter um pinto. Ele nunca vai ser um homem de verdade. Para que fazer tudo isso? Ele pode só namorar menina. Lembra daquele segundo slide que eu falei de orientação sexual, que eu falei de sexo, que eu falei de gênero? É isso que aparece. É assim que aparece a fala. O que você vai falar? Não, peraí. Ah, eu vou falar o que eu acho que é ser homem. Não, mas eu acho que ser homem é ter pênis. É? Mexe no que eu acho independentemente. Ninguém diz no livro o que é ser homem e o que é ser mulher. Ou muitos dizem muitas coisas. Mas somos, né? Então, isso nos atravessa diretamente. É bastante complexo. E, de novo, é importante a gente pensar nesses temas a partir da escuta. Certeza de que o ideal será alcançado mediante intervenções de corpo. Clássico dos adolescentes. Clássico. Uma coisa importante de todos esses atendimentos que eu fazia nas instituições, né, de pessoas que estavam aguardando as cirurgias, tentar desconstruir a idealização cirúrgica, né? Então, bom, as meninas trans, por exemplo, que queriam fazer uma cirurgia, não se fala retirada do pênis, né? Mas assim, uma construção de uma neovagina a partir da genitália já existente,
Muitas delas tinham a impressão que eu brincava muito usando esse termo dentro dos grupos, né? Eu falava, vocês não vão acordar e virar Cinderela. Você não vai ser mais mulher ou menos mulher, porque você vai ter uma neovagina. E tudo isso, lógico, né? Aqui são frases soltas e 2, 3 frases que a gente trabalhava durante anos. Mas isso nos adolescentes aparece demais também. Quando eu tomar testosterona e tiver barba, quando a minha voz engrossar, quando eu colocar silicone e tiver peito, e eu tomar os hormônios femininos e ficar com curva, e não ficar com essa voz grossa. Então, desse lugar de idealização também é importante a gente falar, né? Sobre construção de identidade, que obviamente é um tema recorrente na adolescência, independente de ser transexual ou não. Acho que com as questões trans, as intervenções de um corpo que já está em pleno vapor de mudança se intensificam, geralmente na dor, geralmente na angústia. Diretriz clínica. Introduzir questões de gênero como o que é ser homem e mulher, não a partir do que eu acho, mas a partir do que o paciente traz. Mas, Maia, isso não é óbvio? Então, não. Deveria ser, mas não é. Trabalhar e intervir na impulsividade para a hormonização por conta própria. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Então, mas, Maia, você estava dizendo que melhorou muito o acesso, agora tem as UBSs. Pois é, melhorou bastante, mas também disse que ainda não é maravilhoso. Isso requer, às vezes, dinheiro de transporte, dinheiro para ir em algum psicólogo ou psiquiatra e conseguir um encaminhamento, dinheiro que muitas dessas pessoas não têm. O que acontece, então? Hormonização por conta própria, mercado negro, problemas de saúde. Então, mas é só por uma questão financeira? Não, por uma questão de impulsividade também. E por muitas outras que a gente tem que abordar com cada paciente em específico. Mas todo mundo é assim? Não. Também é importante, assim, tudo isso que eu trago, com base na minha escuta, não são de todos. É com o que eu escutei. Mas pode ter um adolescente trans que não tenha nenhuma dessas? Pode, por que não? Por que toda pessoa trans tem que ir lá e falar, putz, eu não gosto do meu corpo, eu queria ser assim, mas não sou? Não. Mas esses temas são mais comuns? São. Também pensando em que contexto estamos. Brasil, país extremamente patriarcal, machista e muito transfóbico. Essas pessoas têm muito medo de andar na rua. Isso a gente não sabe. Tem algum trans aqui e eu não sei? Não, né? Então, nós todos, pessoas cis, não sabemos. E isso é muito complicado. Isso também acaba fazendo com que as mudanças sejam importantes, por uma coisa que se chama passabilidade. Vocês sabem o que é isso? É um termo bastante usado quando a gente trabalha com essas questões também. Uma pessoa ficar mais passável dentro do gênero que ela se identifica. É tão polêmico e é tão complicado, porque o que é ser passável? De novo, o que é parecer mais mulher? O que é parecer mais homem? Mas, assim, 2 coisas que eu acho importantes, né? A passabilidade ajuda muito na defesa da violência. Fato. Então, os pacientes que são mais passáveis, geralmente enfrentam menos situações de constrangimento e menos situações de violência aleatória. Hoje em dia, também acho que isso está mudando bastante, e é o que os adolescentes vêm contar para a gente. Né? Então, muitos homens trans contam para a gente que ter vagina é bacana, e eles podem se divertir, e eles podem ter orgasmo, e está tudo bem, eles não se sentem menos homens para isso. Há 10 anos atrás, eu nunca escutaria isso na clínica, ou pelo menos nunca escutei. Isso tem mudado muito. Eles falam, eles têm canal no YouTube, Instagram, Facebook, então tudo isso também tem sido muito importante. Então, tudo bem ser um homem desejável, namorar uma mulher e ter uma vagina? Mas homem não tinha que ter pênis? Então, tudo bem ser uma mulher de pênis? Ter gogó e a voz grossa? É o que os adolescentes vêm desafiar a gente a pensar. Só para não perder aqui, intervir na impulsividade por hormonização por conta própria, formar rede de informação e compartilhamento real a partir de sessões grupais.
Uma das coisas que eu também observo muito, dando aula e falando com os analistas, é como a gente acaba se fechando e ficando muito solitário no próprio consultório, né? E pouca troca. Nesse tema, a gente precisa de troca. Porque é interessante a gente entender como é que funciona o atendimento da rede no Sistema Único de Saúde, é interessante a gente entender que são esses papéis dos hormônios, porque, afinal, todos nós sabemos que eles têm um papel muito importante diretamente ligado ao nosso humor, né? E não precisa ser mulher para saber disso, homens também sabem. É importante a gente entender o papel da medicina, é importante a gente entender que cirurgia é essa que essa pessoa quer ou não fazer. Então, assim, não dá para ficar fechado no seu próprio consultório e achar que vai estar tudo bem atendendo uma pessoa trans. Não, ela vai te trazer todo um mundo de novas possibilidades que a gente minimamente tem que se familiarizar. Tudo bem? Pessoal, eu vou entrar na parte das crianças. Tô pensando em passar. Eu ia passar um vídeo depois, mas eu tô achando que eu vou passar antes. Alguma pergunta, crítica, comentário, troca, compartilhamento sobre até então? Porque acho que agora a gente vai mudar de fase. Fale, como você chama? Verônica. Oi, Verônica. Boa pergunta. Tem de tudo. Tem de tudo. Das crianças, o que eu mais vejo é a pergunta: é trans? Com certeza, assim, disparado. Independente, às vezes a pessoa deixa de me contar coisas importantes que eu preciso saber. Faço anamnese com os pais, longas entrevistas, vários atendimentos, e sempre tem uma angústia e uma ansiedade muito importante presente na pergunta se é ou não é. E essa ansiedade triplica quando eu falo que eu não sei. Porque eu não tenho bola de cristal, eu sou psicanalista. Isso aí se complica bastante. Então, assim, brincadeiras à parte, quando a gente fala de criança, acho que agora eu vou me alongar mais nisso, com certeza é essa pergunta. Quando eu falo de adolescentes, tem de tudo. Por exemplo, 2 semanas atrás me ligou uma mãe e falou assim: oi, tudo bem? Me indicaram você, porque falaram que você cuida bastante dessas coisas estranhas. Ela falou, não sei se ela falou estranhas ou bizarras, de gênero. Por exemplo, a minha filha, ela está andando com umas pessoas esquisitas e ela resolveu namorar mulher. A senhora pode ajudar? Falei, putz. Nossa, eu estava dirigindo, sabe? Tudo errado. Por que eu fui atender esse celular? Falei, calma que eu te ligo daqui a pouco para eu poder pensar como eu ia estruturar. Então, assim, isso acontece muito. Tipo, nossa, eu não sei nem por onde começar, deixa eu conversar com a senhora primeiro. Tem pais de adolescentes que querem cura trans. Então, assim, mas você vai resolver isso, né? Vou resolver eu não vou resolver nada. Isso, enfim, teve essa palhaçada de cura gay aí, que alguns profissionais bastante antiéticos promoveram. Graças a Deus, os conselhos já estão tomando aí suas precauções, mas cura trans, graças a Deus, isso nunca existiu. Então, assim, mas procura. E também tem aqueles, de fato, sem fazer a menor ideia do que fazer. Sem fazer a menor ideia, com uma angústia gigante do não saber o que está acontecendo e querer muito ajudar aquele filho, aquela filha que está atravessando questões que não consegue, às vezes, nem nomear. Isso a internet trouxe muito, né? Ela dá esses nomes que antigamente eu não escutava. Então, por um lado, é muito bom, porque as pessoas já vêm com muito mais informação, inclusive os pais. Eles, às vezes, tiram o celular e falam assim, mas eu olhei aqui, eu vi que você também faz isso, mas eu olhei aquele médico ali, e eu vi aquele vídeo ali. Eles me trazem informação para dar aula, coisas que nem eu procurei. Assim, eles fazem uma busca gigantesca. Então, é muito bom por um lado, e, por outro, você também tem que partir de uma desconstrução importante. Afinal, a gente quer escutar, né? Com essa construção toda em volta fica difícil. Então, assim, é bem delicado, tem de tudo. Mas é assim, né? Quando a pessoa também vem te procurar, obviamente, essa pessoa que me ligou há 2 semanas atrás não quis levar a filha para mim. Ela me escreveu uma mensagem super interessante no WhatsApp falando que ela tinha pesquisado o meu currículo e ela tinha visto que, de fato, a família dela não concorda com o que eu faço.
Então, a filha dela não poderia ser atendida por mim. Isso já aconteceu várias vezes, assim, das pessoas terem essa, né, ou você vai fazer meu filho ser trans, ou você não vai. Enfim, tem esse jogo do enigmático identificatório importante, mas também tem as pessoas que estão extremamente angustiadas. De fato, não fazem a menor ideia, e aí é um trabalho, uma possibilidade, lógico, muito mais tranquila da gente construir um trabalho de escuta, que é a minha proposta sempre. Não é uma proposta de nomenclatura, mas uma proposta de escuta e muito respeito ao que está sendo dito. Essa foi uma pergunta difícil. Faço a menor ideia. Faço a menor ideia. Acho tão individual. Vamos escutar essa moça. Esse foi um vídeo que me trouxeram. Opa. Peraí, gente. Não, volta. Gente, pera. Pera. Ele some. Por que ele some? Nós vamos conseguir. Pera. Eu não estou conseguindo colocar na tela cheia. Eu não sei por quê. É porque com o Data Show ele dá uma desconfigurada. Cadê o meu amigo aqui? Oi? Salva eu, salva eu. Eu não consigo. Quando ele está no play, eu não consigo ligar o vídeo. Não, ele volta. Vai para outro slide, não. Aí eu ligo o vídeo. Ele não vai o vídeo. Ele vai, mas ele fica nessa. Peraí. Ele não expande o vídeo, é isso? Não, ó. Só um minutinho. Deixa eu ver se agora vai. Gente, tudo bem vocês verem assim, só pra gente não perder mais tempo? Então pronto. Obrigada.
que eles dão aula? Né? E aí, pessoal? Queria muito, muito que vocês me contassem rapidinho. Opa. Não, não. Eu não sei se vocês são familiares com isso, mas na minha infância e pré-adolescência era muito comum as pessoas que se sentiam baixinhas ou que os pais entendiam que eram baixinhas irem no endocrinologista tomar um remedinho para crescer. Isso é um bloqueador hormonal. Então, na verdade, é a mesmíssima coisa, né? Então, em tese, ele é fisicamente reversível, né? E o que ele faz? Ele retarda a puberdade. Então, ele tem que ser tomado numa certa idade, a partir de uma curva endocrinológica, a curva de Turner. Enfim, os endócrinos que... Mas se não, porque se entrou na puberdade já não pode mais, passou do tempo. Então é isso, você quando essas crianças elas vão fazer os exames, né, ou se quisesse crescer que o processo é o mesmo, você tem que estar exatamente num ponto certo da curva. Se passou, ou seja, se já entrou na puberdade, não adianta mais. Então assim, fisicamente é reversível. Uma curiosidade, pensando
Uhum. Obrigada. Como é que você se vê no seu consultório, no sexo psicanalítico, se você recebe hoje alguém assim, né? Com essa idade, com esse discurso, se a gente talvez possa partir de uma premissa que, não raramente, estou analisando de trás no primeiro momento, Uhum. não é exatamente aquilo que se passa, é Uhum. uma outra cena, né? Uhum. Então, a mim me chamou muita atenção o discurso estruturado dela, Uhum. né? Muito estruturado, enquanto ela está reproduzindo, ela Uhum. ouve, parece que ela tem uma família bastante acolhedora, pelo menos Uhum. do que me sugere, Uhum. mas o que eu ficaria pensando, no primeiro momento de receber essa menina, seria aonde está o sofrimento dela, o que está por trás desse discurso. Obrigada pela tua pergunta. É isso, assim. Como é que você lida com Eu isso? não vou falar desse caso exatamente agora, mas imagina que você recebe uma criança que faz esse desenho para você. Ela escolhe a cor de papel. Eu tenho várias cores. Ela escolhe o papel rosa. Com 4 anos e meio faz esse desenho para você. Acho que minha resposta imediata é essa. Sim, eu recebo crianças. A Mel, ela faz um acompanhamento no Hospital das Clínicas. Eu já tinha me desligado de lá quando ela chegou, então não foi particularmente um caso que eu atendi, mas eu atendi muitas crianças lá com essa fala, muito menores do que ela. E recebo hoje no consultório crianças que no primeiro dia fazem esse desenho para mim. Eu vou chegar nos exemplos clínicos, eu trouxe alguma coisa, mas assim, acho que primeira coisa para dizer, né, a psicanálise é essa questão das crianças trans é surrealmente polêmica. Na psicanálise em especial, acho que ela é polêmica, ponto. É um tabu. Falar sobre isso é extremamente complicado. Para você ter ideia, eu estou me debruçando na pesquisa com crianças trans, né, num doutorado, e é muito difícil eu conseguir fazer uma tese e conseguir uma orientação de acordo, enfim, porque é isso, é um tema que para falar em psicanálise ainda por cima, o espaço é muito pequeno assim e muito nebuloso. Acho que a outra coisa que é importante eu te falar, acho que se eu contasse para mim mesma os exemplos clínicos que eu vou contar para vocês, se eu não tivesse visto, eu talvez não acreditaria. Se a criança que chegou para mim e fez aquele desenho que eu mostrei para vocês, que para mim é um desenho muito... Assim, a hora que eu olhei, falei, mentira, que ela me deu esse material, porque eu já escutei muitas crianças trans. Mas esse material é muito raro de você conseguir desse jeito. Você ser uma criança muito nova, ter um sofrimento psíquico que passa por uma identidade do qual você nem consegue falar direito, porque, né, é uma criança. Não porque eu acho que ela não saiba, mas porque a criança, eu sempre falo para os pais, né, as crianças elas falam, mas estruturar, assim, vamos lembrar que a Mel hoje tem 11 anos, né, assim, ela está gravando um programa, de fato é mais estruturado, mas quando você recebe uma criança que ou está deprimida, ou que os pais contam que não quer ir para a escola com aquele uniforme, ou que simplesmente pega uma tesoura e tenta cortar o pênis, como eu já vi alguns, passa por aí o sofrimento. Não é necessariamente na estrutura da fala. Mas eu acho que tem uma abertura, e talvez pelo meu percurso ter começado a partir da psiquiatria, dentro de um hospital psiquiátrico, que já tinha um ambulatório estruturado para receber essa população, é muito diferente do que se eu tivesse num consultório a partir só do olhar psicanalítico e tivesse chegado. Eu acho que assim, eu marco bem o meu percurso quando eu dou aula ou quando eu faço algum tipo de fala, porque eu acho que sim, ele faz toda a diferença. Mas a psicanálise também me possibilitou começar a questionar. Então, eu acho que, por um lado, é imprescindível que a gente questione, porque a gente está sempre questionando a fala de todos os nossos pacientes, né?
Premissa, tudo bem. Agora, você dizer para uma criança que ela não é o que ela está dizendo que para você que ela é, por quê? Assim, a partir de que saber, ou suposto saber, eu posso virar para uma criança e falar que ela não é o que ela está me dizendo ser. Ah, porque eu acredito. Sendo que 1905, né, Freud, perverso polimorfo. Se a gente entrar fundo nos 3 ensaios, ele dá muita margem para a gente pensar. É muito complicado ainda falar sobre isso. Geralmente, os psicanalistas que eu tenho mais troca tendem a rechaçar bastante esse conceito. As pessoas chegam a questionar, ou quando eu nem coloco mais título de aula crianças trans, porque as pessoas falam, mas como é que você sabe se existe? Eu não sei, eu escutei. Eles que estão me contando. Ah, mas a partir da teoria e do embasamento, é verdade, mas como eu disse lá no começo, é a partir dessa escuta. De algumas, não foram várias, mas algumas crianças que falam, eu não sou isso, eu não vou colocar vestido porque eu não sou menina. Eu quero cortar esse pênis. Criança que não queria levantar da cama de tão deprimida que estava, porque não queria se entender daquela forma. Então, eu acho que o questionamento tem que ter, eu acho que o trabalho com as famílias e a escuta das famílias é imprescindível. Mas, de novo, eu não vou, eu não posso, eu não vou falar isso para um adulto, muito menos para uma criança. Eu não vou falar que ela não é o que ela está me dizendo ser. Eu posso tentar trabalhar, o que eu acredito hoje é a gente trabalhar em cima de um espectro. Agora, se ela vira para mim e fala, eu não sou João, eu sou a Maria, não sou eu, vou ficar insistindo falando que ela é João. Vamos brincar, vamos desenhar, vamos trabalhar, deixa eu conversar com teus pais, vamos entender por onde passa o teu sofrimento e tua angústia. Mas não sou eu que vou falar para ela que ela não é. Isso, para mim, também é muito complicado de entender. Tão difícil responder sua pergunta. Acho que eu só comecei e ainda dei umas voltas aí. Não, e também, assim, acho que quando ela dá esse depoimento, ela já está, ela já tinha transicionado, já tinha mudado de nome, já estava ali vivendo como Mel. Exatamente, acho que já tem uma fala, assim, eu concordo com você, quando a gente fala de defesa, eu acho que não tem nem outra saída para uma criança ou até um adolescente muito novo trazer essa informação para a família, para um profissional, senão a partir de uma defesa muito bem estruturada. O problema é que quando a gente fala isso fora do ambiente psicanalítico, cai mal. É como se a gente estivesse falando, isso não existe. Entendeu a complicação? Exatamente. Imagina, eu acho que eu não te respondi. Eu acho que tinha mais alguém que queria falar alguma coisa. Você? Vamos lá. Tudo isso pode ser visto de uma outra forma, também como aquilo, uma linha diferente, se assim você pensar que a criança traumatizada, ela amadurece precocemente. Então, ela tem noção disso, desse desconforto, porque aquilo é traumático para ela, mas é um traumático porque ela está fora, não porque aquilo seja algo em si negativo para ela ter essa consciência. Quer dizer, não é ter a consciência não é um problema para ela. O problema é que ela não está onde ela sente que deveria estar. Mas quando você fala a partir de um traumático, você diz
que essa identidade se configura nessa fala ou nessa expressão a partir de um trauma? Não, o trauma em si, ela É essa vivência? que ela não está no corpo, por exemplo, Tá, ela sente que deveria estar. sim, sim. É curioso, assim, porque muitos adultos relatam esse tipo de experiência, né? Então, eu sofri muito na minha infância, eu já sabia desde que eu tinha 3 anos de idade, e me obrigavam a colocar a calça, me obrigavam a ficar de menininha e colocar um vestido, enfim, eu já escutei muitos relatos. Mas hoje, também, acho que com a mudança de cenário, eu também escuto muitos adultos falando, fazia a menor ideia que isso existia quando eu era criança. Passou. Então, assim, antigamente não. Eu escutava os relatos eram muito parecidos, mas eu tendo a achar, e de novo, é só um achismo, que os relatos eram parecidos porque também a gente estava numa instituição que obrigava aquelas pessoas a falarem a mesma coisa para receberem um diagnóstico, para entrar num ambulatório, para daí entrar num lugar de cirurgia. Agora que eu basicamente escuto essas pessoas só no consultório, e com um pouco mais de tranquilidade, e as crianças também, porque nesse ponto é bem interessante, bom, em todos os pontos é interessante a gente ouvir as crianças, mas nesse também, não necessariamente as pessoas contam algum relato da ordem do traumático, assim, ou pelo menos não consciente, né? Mas acho que a vivência, os que falam, trazem cenas muito complicadas. Então, uma das defesas da militância a gente reconhecer as crianças trans evita muito sofrimento. Evita todo um trauma que eu tive, toda uma vivência traumatizante, toda uma forçação de uma coisa que eu não queria ser. Isso é uma linha de defesa importante, né? Que se tem, mas então... E aí acho que a gente pode seguir, assim, toda criança que tem essa fala, que chega no seu consultório e fala, eu não me sinto assim, eu não me sinto assado, necessariamente será um adulto trans? De novo, a gente não tem bola de cristal, a gente não é adivinha, a gente é psicanalista, mas o que dizem os estudos? Não. Os estudos dizem sobre persistência e desistência. Tem um estudo importante de um canadense chamado Zucker, que a militância especial não gosta, enfim, que junto com o pessoal da Holanda, que tem um dos maiores ambulatórios do mundo e trabalha com crianças e adolescentes há muito tempo, eles chegam a dizer no estudo que 80% das crianças que se dizem trans na infância não vão evoluir, acho essa palavra ruim, mas é a que está no artigo, para a transexualidade adulta. Eu não sei porque as crianças que eu atendi ainda não cresceram. Então, eu absolutamente não faço a menor ideia. Eu diria que esse número é muito fechado. E acho também que, de novo, se a gente não pensar em contexto, eu acho que agora vai fazendo mais sentido o caminho que eu tentei trazer para vocês, né? Então, assim, se a gente não pensa em contexto histórico, se a gente não pensa no que é gênero, se a gente não pensa nesses questionamentos de sexualidade, de orientação sexual, e dado em cada contexto que a gente está falando, não dá para pensar numa criança e como que ela vai evoluir. Antigamente, nunca se tinha se ouvido falar em identidades não binárias. Não tinha essa possibilidade, o agender. Agora tem. Como é que isso entra na fase de persistência e desistência? Então, assim, acho que as possibilidades aumentaram, a multiplicidade aumentou, a violência também aumentou, o conservadorismo também aumentou, então a gente está num momento muito delicado. Mas, enfim, trouxe aí o estudo que teve, que é um estudo bastante significativo aí na área. Alguns sinais que a psiquiatria traz para a gente, né? Então, usar adereço, vestir-se como, jogar no gênero distinto, buscar compreender as diferenças do papel de gênero. Tudo isso a gente está falando de estereótipo. Então, o que acontece? Hoje em dia, no meu consultório, eu só atendo crianças com questões de gênero. A minha clínica com crianças é só com questões de gênero. O que eu mais recebo são pais reclamando de comportamentos. O meu filho rebola muito igual a Beyoncé. Tenho certeza que ele é trans. Não, ele gosta de Beyoncé. Porque Beyoncé é legal. Eu gosto.
Então, assim, é isso. Eu já recebi várias meninas, as mães muito nervosas, porque as meninas contaram que tinham sonhado com uma amiguinha, que queria namorar a amiga, queria dar um beijo na boca da amiga. Deve ser menino. Uma coisa que eu vejo muito, de novo, eu não acho só, mas são observações empíricas, né? É escuta clínica. Como a questão da orientação sexual é importante, como a gente mora num país homofóbico e machista, e como muitas pessoas preferem colocar os filhos num lugar de transidentidade sem ter nenhuma fala, ao invés de pensar que aquela criança tem desejos homossexuais. E isso, sei lá o que também quer dizer, porque, de novo, não somos adivinhos, não é mesmo? Isso eu já vi muito. Ou pessoas muito preocupadas com falas. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais, semana passada ou retrasada, tinha um cartaz circulando, falando de uma psiquiatra que ia dar uma palestra lá no Sul, falando da epidemia trans. Esse termo é um termo de um artigo científico bastante polêmico, complexo, do Marco Antônio Coutinho, que é um psicanalista lá do Rio de Janeiro, e da Natália, que é a orientanda dele. Depois eles fizeram um livro, e desse artigo surgiu um livro, e esse artigo fala em epidemia trans. Ele basicamente, esse é um nome importante também de um teórico que está se esse cara é extremamente inteligente, tem vários livros, enfim, alguém já, né, que é bastante renomado, e se aventurou aí a escrever esse artigo. Foi um boom, né, foi uma bomba, e depois tem esse livro, né? Ele é lacaniano, se eu não me engano, mas ele fala a partir de uma perspectiva comparando a questão das identidades trans à histeria, ao Freud falando lá da histeria, né? Então, da quantidade de histéricas que se tinha na época do Freud. Não vou entrar nisso, é polêmico pra caramba, né? Pode se tornar um termo extremamente pejorativo, né, e complicado, mas acho sim que a gente tem que questionar o entorno, porque se eu não puder virar para essa família e falar qual é o problema do teu filho rebolar, eu falo do quê? Não, ele tem que ser mulher ou homem? Para ele ser homem, ele não pode rebolar, ele tem que ficar jogando futebol? Assim, a conversa ela tem que partir de outros parâmetros. E, de novo, como é que eu posso partir desse parâmetro se, no fundo, eu acho que homem que rebola é mulher? É muito complicado. O que eu vejo são pais extremamente confusos e escolas tentando cada vez mais dar conta dos comportamentos múltiplos e diversos das crianças de hoje. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer e tenho feito com muita frequência é trabalhar com as escolas, que tem tido uma recepção muito interessante, assim, muito mais aberta e para dar conta de uma angústia, né? Então, assim, não adianta eu falar de crianças trans se eu não falar na escola do porquê que tem que dividir em fila de menino e menina. Agora os meninos vão comer e as meninas vão brincar de Frozen. Mas e se o menininho quiser brincar de Frozen, ele é trans? Então, assim, eu posso falar desde esse lugar até uma fala como a da Mel. Eu não posso falar só da fala dessas crianças sem pensar no que eu chamo desse espectro todo. Tudo bem? Você está falando uma coisa que é muito importante, né? Que é a questão da cultura, né? Como a gente está atravessado pela cultura. Acho que é muito importante porque muitas vezes aqui repito também algo que me volta te ouvindo, que é a questão dos transtornos alimentares, né? Então, porque sim, o analista também está imerso na cultura que é desejado ser magra, que o bonito é ser magro, e chega uma pessoa dizendo que quer pesar 50 quilos, e a gente apoia, encaminha para o nutricionista e manda fazer dieta. Uhum. Não é esse o papel, né? Acho que é um tanto, me parece que é um tanto isso que você está falando. Qual a função do analista frente a esses casos? Exatamente. E é isso, assim, se eu, de fato, não puder pensar que eu estou inserida num mercado onde mulheres bonitas são esqueléticas, se eu não tiver esse nível de consciência mínimo,
Não dá para eu escutar essa pessoa, na minha concepção. E eu acho que aí, quando a gente fala de gênero, é que as coisas se complicam muito. Mas é isso, não é só de gênero. Mas é que eu acho que, quando a gente fala de sexualidade, o negócio toma uma proporção complicada. Mas é exatamente isso. Quando a gente fala de transição de crianças, transição social, calma, a gente fala de mudança de papel de gênero, que é o que a Mel estava contando. A gente fala de nome, de roupas, de aparência, de pronome. Deve ser realizada junto com os pais, óbvio, e profissionais especialistas no assunto. Então, você acha que é legal a transição social? Acho. Se ela está dizendo para mim que ela quer usar vestido, que ela quer ser chamada de Mel, e os pais acham bacana, que lugar é o meu de falar não, não faça? É esse o lugar do analista? Ah, mas será que eu não estou... É esse o cuidado que, dentro das instituições pelo qual eu passei, fica mais difícil da gente pensar. Então, o lugar do analista numa instituição de saúde, né, onde a gente tem, basicamente, a medicina como norte, é difícil. É muito mais complicado da gente questionar, sem cair nos estereótipos de ficar ou brigando com a medicina, ou falando, tem que sim fazer a transição, não, não tem que fazer. Agora, por que não? A psicanálise, o que me parece, o que eu vejo muitas vezes, são psicanalistas com muito medo, né, de sustentar a fala daquelas pessoas. Ah, mas sustentar não quer dizer que eu estou dando a minha anuência, quer dizer que eu posso questionar também. Mas não é uma decisão que cabe a mim. Benefícios, sim, eu já vi benefícios em crianças fazendo uma transição. E muitos. Diminuição de estresse causado pelo meio social. Estresse, eu estou sendo generosíssima. É de uma angústia inominável que eu já vi nas crianças. E é isso, assim, acho que como analista, o que mais me pega é ver a criança sofrer. E talvez foi o que você estava me contando que não te pegou no vídeo. Você não viu esse sofrimento. No consultório eu vejo. É isso. E se também não vejo, começo a questionar onde é que está, se é que está ali. Mas, basicamente, sim, ele aparece bastante. Né? Crianças mais felizes, mais confortáveis e integradas. Sim, acompanhei. Rapidamente, me perdi aqui no horário. 3 principais modelos internacionais. Sim, nós temos protocolos internacionais quando a gente fala da questão das crianças e transidentidades. Learn to Live in Your Own Skin, modelo proposto pelo Zucker, aquele canadense que eu falei para vocês. Ele pregava a não transição das crianças. Né? Então, que elas tinham que aprender a viver na sua própria pele, como diz o nome. Por isso é tão controverso. E, enfim, ele tem aí milhões de críticas. Hoje ele está aposentado. Exatamente. Ele teve uma clínica no Canadá fechada. É alguém extremamente complexo, mas também extremamente inteligente, que abriu toda essa discussão. Eu tive o prazer de ter algumas aulas com ele em congresso e é muito interessante escutar. Né? Ele já escutou muitas crianças. Né? Enfim. O modelo proposto pelo pessoal de Amsterdã, que é esse ambulatório enorme que eu falei para vocês, e que, de longe, é o que mais publica nessa área, é o Watchful Waiting. É um modelo desenvolvido pela equipe da PEG. A PEG é a psicóloga que criou esse ambulatório. Hoje ela também está aposentada. Ela criou esse ambulatório em Amsterdã. Ele é o modelo de protocolo mais popular, digamos assim, pelo mundo. O modelo, em tese, que foi adaptado no Hospital das Clínicas é o do Watchful Waiting, que seria acompanhar a mudança. Né? Os nomes são bastante didáticos. E a gente tem o terceiro modelo, que é da doutora Diane, que é uma psicóloga lá de São Francisco. Ela trabalha a Universidade da Califórnia, em São Francisco, tem um hospital dedicado só às questões de gênero, um hospital pediátrico. Ela que coordena a parte da psicologia. Eu tive a oportunidade de ficar uma semana com ela, esse livro é dela, inclusive. E ela criou um modelo que chama Listen and Act. Lá na Califórnia, eles propõem a hormonização aos 14 anos. A cirurgia pode ser feita aos 16. E, geralmente,
os adolescentes que eu acompanhei com ela passam por 1 ou 2 consultas no máximo e já saem com as guias do hormônio. Então, é muito diferente e acho que, assim, pensando aí nesse cuidado, né, e nesse terror quase que a gente tem aqui no Brasil ao falar desse assunto, foi muito interessante poder acompanhar. Também é um trabalho de alguém extremamente séria, que faz isso há milênios. A doutora Daiane, se eu não me engano, tem 30 anos de experiência. Esse livro eu recomendo bastante, é um livro dela. Ela não é psicanalista, mas, enfim, independente de qualquer coisa, acho que é alguém que... É isso, assim, não dá para a gente só ficar no nosso consultório conversando com o nosso divã. Tem muita gente fazendo isso há muito tempo, a gente precisa ir atrás. O Brasil não tem um modelo de protocolo. Como eu disse, o mais utilizado hoje pelas poucas instituições que fazem isso é o Watchful Waiting, do pessoal de Amsterdã. Esse é um desenho de um pacientinho meu, que eu acompanhei por... Essa faixa é porque ele escreveu o nome. Acho que eu acompanhei ele por 1 ano e meio, talvez. Era um menininho que chegou com uma demanda de querer ser uma menina, 5 anos. E a gente foi trabalhando algumas questões. E quando eu entrei de licença maternidade o ano passado, eu dei alta para ele. E esse ano, depois que eu voltei para o consultório, ele não quis voltar para análise. E aí, no final, no último dia, quando a gente estava se despedindo, ele estava muito bravo comigo, porque ele dizia que eu não ia mais ter tempo para as crianças. Afinal, agora eu ia ter a minha própria criança, eu com aquele barrigão, enfim. Questões super interessantes de análise quando você está gestante, né? E aí eu falei, mas fulaninho, ele fez vários desenhos, ele queria levar todos para casa, porque era o último dia dele lá. Eu falei, tá bom, mas deixa um para mim, para eu guardar de lembrança. E aí ele me fez esse desenho. E ele falou para mim que ele também não precisava ir mais lá, porque essas coisas feias que ele pensava sobre ser menina tinham sumido da cabeça dele. Essa foi a frase. Eu falei, já com 6 anos. Eu falei, então tá bom, então beleza. Então faz um desenho para mim. Aí ele fez esse desenho e eu falei, quem é? Sou eu. Tá bom? Beijo. Temas recorrentes que eu vejo bastante. Brincadeiras de menino e menina, né? Então, essa coisa do que é a brincadeira. Isso é brincadeira de menino, não, isso é só de menina, mas então eu posso fazer, não posso fazer. E o quanto vem esse estereótipo da casa, né? Principalmente depois, obviamente, da escola, né? E dos amigos e do contexto que essa criança está inserida. Isso aparece demais. Relações afetivas, relações familiares. Meu pai não gosta que eu vista assim, minha mãe não gosta que eu fale assim, que eu use aquilo. Idealização da figura feminina e masculina através de personagens. Rapunzel é um sucesso. Rapunzel é, assim, o sucesso com crianças trans que eu atendi. Não me perguntem, porque eu adoraria que alguém fizesse um estudo para além da questão do cabelo, mas Rapunzel é, assim, um hit nas crianças trans que eu já atendi. Pouca fantasia. Pouca possibilidade de fantasiar. Muito porque, na minha opinião, aquele caminho que você estava falando, da questão defensiva. Né? E acho que isso é uma das promoções analíticas que o trabalho pode permear e ajudar. Aí sim, eu acho que é a função. Né? Promover a fantasia, entendendo que isso é extremamente importante. A cultura é a marca do concreto, né? Exatamente. Exatamente. É duro. Rapidinho, eu acho que eu estou no limite. Eu trouxe 2 exemplos clínicos. Esse é um... Por favor, não fotografem esse slide. Esse é um modelo de pôster que eu levei para um congresso de psiquiatria, onde pela primeira vez a gente apresentou o caso de uma criança trans. Foi a primeira criança que a gente atendeu no Hospital das Clínicas, foi minha paciente. Então, a primeira consulta com 4 anos, em 2010, sexo designado ao nascer masculino, identidade de gênero feminina. Com pouco menos de 3 anos, os pais já percebiam características de gênero atípicas. Com 4 anos, fala pela primeira vez para os pais que seu nome é fulana e que é uma menina. Os pais dizem que não se preocupam, fulana deprime. Deprime. Entendam deprime da forma mais
psicopatológica que a gente pode entender de uma criança deprimida. Por favor, não tira a foto desse slide. Por favor, só desse não por causa do pôster da foto, enfim. Obrigada. Enfim, deprime, não quer mais ir para a escola, fica muito triste, come com muita dificuldade. Foi assim que eu conheci ela. Foi nesse cenário. Família busca ajuda, através de uma matéria na televisão, descobre o que são pessoas transexuais e busca um ambulatório em São Paulo. É uma criança que não é de São Paulo, então ela é de outro estado. Iniciou a terapia comigo em 2011, já socialmente transicionada na sua cidade. Na verdade, ela fazia terapia toda semana lá na cidade dela, eu supervisionava a analista dela lá, e ela vinha para São Paulo, acho que no começo uma vez por mês, depois foi uma vez por semestre. É isso. Uma vez por semestre vinha para São Paulo e passava com toda a equipe, psiquiatra, psicanalista, neuropsicóloga, assistente social, endócrino, pediatra, etc. Proposta clínica, quando a gente conhece essa criança. Transição social imediata. Então, era uma criança extremamente deprimida, debilitada, não queria sair da cama, não dormia, não comia, queria ser chamada pelo nome feminino e queria usar roupas que ela entendia que eram de menina. Proposta imediata da equipe foi: deixa ela fazer isso por um fim de semana. A gente atendeu numa sexta-feira, propôs que ela usasse o que queria e fosse chamada como queria durante 2 dias, e a gente a veria de novo na segunda-feira. Era outra criança. É aquela história que eu falei para vocês, que se eu mesma estivesse escutando, eu não ia acreditar. Mas como eu vi, estou aqui contando. Mas, e foi isso. Assim, não vou nem me prolongar, porque literalmente foi isso. Então, psicoterapia com a criança supervisionada pelo ambulatório, conversas periódicas com a família e vinda para São Paulo para avaliação da equipe inteira. Hoje é o primeiro caso de criança que conseguiu mudar o nome na justiça. Então, ela já tem todos os documentos modificados, vive super bem, como fulana. Enfim, foi o primeiro caso e ainda é considerado o primeiro caso no Brasil e abre porta aí para um monte de coisa. Hoje acho que ela está com 11, talvez. Poderia ser a Mel, que estava no vídeo. A fala é bem parecida. Esse exemplo clínico que eu antecipei um pouquinho. Primeira consulta com 5 anos, 2017. Sexo designado a nascer masculino e identidade de gênero feminina. Com 3 anos, os pais já percebiam característica de gênero atípica. Com 4 anos, fala pela primeira vez para a mãe adotiva que é uma menina. Então, acho que 2 pontos importantes desse caso. Foi uma criança adotada e, quando foi adotada, entendia-se que ela era muda, porque ela não falava. Ela tinha sido adotada, ela tinha passado um tempo na rua com a mãe biológica, então não se sabia ninguém tinha as informações corretas de gestação, de desenvolvimento, então não sabia se ela tinha nascido muda, se ela tinha ficado muda. O irmão falava muito e não tinha grandes questões quanto a isso, mas então ela era tratada como uma criança muda. Um dia essa mãe levou os 2 meninos para uma loja para comprar uma mercearia. Eles também não são de São Paulo, são de um outro estado também. Uma mercearia para comprar escova de dente. E aí, essa criança chegou com uma escova de dente da Barbie, sei lá. E aí a mãe falou: não, vai lá com seu irmão pegar de carrinho. Seu irmão pegou a dos carros. E ela insistia que queria essa. A mãe contando para mim que estava muito cansada, a mãe adotiva. E falou: tá bom, leva o que você quiser. Beleza. No dia seguinte, ela acorda, vai até a cozinha, toma café com a mãe e fala que é uma menina. Pela primeira vez, a mãe escuta ela falar. Também não ia acreditar se eu não tivesse visto. Questionei muito essa história. Foi um caso muito desafiador para mim. Muito, muito, muito. Imediatamente, a família inicia. A família tomou a decisão de começar um início de transição por conta. Busca milhões de profissionais, chegam até mim, não no hospital, nas clínicas, no outro lugar, já com uma coisa completamente pronta e com uma possibilidade de conversa quase nenhuma.
No primeiro dia que eu estou só com a criança, eu peço para ela fazer um desenho para mim, peço para ela se desenhar, e aí ela escolhe o papel rosa e pega a cor rosa e a cor azul e faz esse desenho. Acho importante dizer que foi um caso que não foi só desafiador, como eu considero um fracasso, assim, porque eu não consegui fazer um diálogo produtivo com a família. A mãe ficava muito brava comigo porque ela queria certificados e cartas de que a menina era transexual e que ela tinha que começar os bloqueadores. E eu achava que era uma conversa muito prematura e... Enfim, ela tinha 5 anos, não tinha por que ainda pensar em bloqueador. A gente tinha uns 3 anos, 4 anos aí para pensar. Mas não tinha nenhuma possibilidade de conversa de fato analítica e eu, de fato, não consegui caminhar. Tanto que eles se desligaram depois de 1 ano e meio. Mas acho bom, né? Porque a gente fica só contando os casos que deu certo. E esse caso deu bem errado. Eu sofri muito por, de fato, não ter a menor ideia de como manejar. Porque me debatia muito com as questões de que eu não estava ali para assinar papel, eu já não estava mais nessa posição. E também não estava lá para dizer se é uma criança trans ou se não é. Eu queria ter a possibilidade de escutar, mas eu demorei muito para entender que talvez eles não quisessem falar. E a gente não adianta querer escutar com quem não quer falar. Mas, enfim, alguém que eu aprendi muito, hoje continua aí fazendo tratamento, vai começar o bloqueador e conseguiu aí tudo o que queria. Tem um livro da Cassandra França que eu acho bem interessante, é um dos poucos livros que tem sobre isso. A Cassandra é uma analista lá de Minas. Ela adora dizer que ela não trabalha com transidentidades, mas ela atendeu um caso há muitos anos atrás, tipo 20, de uma criança trans, e ela teve essa sacada de publicar agora, virou um livro, chama Nem Sapo Nem Princesa. É um livro super interessante, na minha opinião, e uma das coisas que ela fala é que a clínica infantil prima por ser uma das modalidades psicoterápicas mais instigantes, porque anuncia em tempo recorde os paradigmas culturais que permeiam as relações familiares. Eu gosto muito do livro porque ela nos poupa de julgamentos, mesmo da ordem, né, do lugar do psicanalista, e conta, de fato, sobre o caso. Então, é muito legal, eu recomendo bastante a leitura. Bom, finalizando, algumas reflexões aí que eu acho interessante para deixar para vocês. A fronteira entre o normal e o patológico é uma convenção cultural, na minha opinião. As experimentações, as brincadeiras diversas e curiosidades sobre a própria sexualidade são fundamentais para o desenvolvimento psíquico infantil. Não acho que eu estou contando nenhuma novidade, mas é sempre bom reforçar, né? Cristalizar uma criança em lugares restritos a partir de uma nomeação é reduzir a multiplicidade de fantasias e experimentações tão salubres às crianças. Talvez essa seja a minha grande crítica às nomenclaturas psiquiátricas sobre as crianças dentro de um espectro de transidentidades. Eu entendo que elas ficam extremamente cristalizadas nessa nomeação, com discursos muito estruturados e com pouca possibilidade de experimentação. E eu não entendo isso como benéfico para a saúde de absolutamente qualquer criança. Isso não quer dizer que eu possa estar num lugar de dizer se uma criança é ou não é alguma coisa. Ou dizer que o que ela está me falando que é o desejo não é. É bem diferente. Precisamos de um modelo que atenda à diversidade de sofrimento, onde a identidade de gênero é o pivô e não a patologia. Os modelos apresentados internacionalmente ainda é a patologia. Patológico para uma criança é ser estereotipada e não estar fora de uma norma binária de gênero. A experimentação em diversos papéis de gênero pode ser psiquicamente enriquecedora para todos, não só para as crianças, que nos trazem essas questões tão desafiadoras. Gosto muito dessa charge. Vocês enxergam? O cara fala, é menino ou menina? Aí a coisa fala, não sei. A outra pessoa, né, fala, não sei, ainda não fala. É muito interessante a gente passar. Eu
dei à luz o ano passado e foi muito interessante estar grávida e estudar e dar esse tipo de aula, porque absolutamente toda pergunta, né? Assim, você tem uma barriga assim, mas é menino ou menina? É menino ou menina? E é isso, assim, é a primeira coisa. Então, o gênero, ele é um marcador estrutural. Não tem como a gente fugir disso. A questão é como a gente vai escutar do lugar analítico questões diferentes das normas que a gente entende como corretas. Ou como... Corretas acho que não é a palavra, mas que a gente entende como norteadoras. E não poder questionar, sempre. Sempre. Dentro de uma lógica de respeito e cuidado na escuta. Sim, essas crianças falam. Elas falam sobre o desejo delas. Isso não quer dizer que a gente tem que aplaudir, isso não quer dizer que a gente tem que apoiar, isso não quer dizer que a gente nada, a não ser escutar o que elas estão dizendo. E ter um respeito muito grande por esse tipo de angústia. Que sim, acontece. Acho que por hoje é isso. Muito obrigada.